Ele tirou a vida da própria mãe. Por favor, se inscreva no canal para que assim que um vídeo novo seja lançado, você tenha acesso a ele. Esse que vocês estão vendo é o Bruno e sua mãe Márcia. Apesar da postagem homenageando a mãe, ele tirou a vida dela por interesse na herança e fingiu que nada havia acontecido, chegando até a publicar essa postagem. Bruno foi preso semana passada depois de passar 3 anos foragido. Bruno Eustáquio Vieira, de 23 anos, morava com sua mãe Márcia Lanzani, de 44 anos, na cidade de Guarujá, em São Paulo. Na manhã do dia 22 de dezembro de 2020, Bruno ligou para uma de suas tias, que era irmã da sua mãe, Minervina, dizendo que tinha voltado da academia e encontrado Márcia morta no chão do quarto. O corpo de Márcia estava inchado, todo machucado, com manchas roxas e tinha um ferimento na testa. Inclusive, ele liga para a tia, dizendo que a mãe estava toda roxa e que ela estava morta. Minervina também contou que quando foi para a casa de Márcia, Bruno contou que Márcia tinha desmaiado ou havia tido um infarto, que teria levado ela a bater a cabeça e morrer. Ele disse que tinha conversado com Márcia na noite anterior até aproximadamente meia-noite e depois tinha ido dormir, que na manhã seguinte não tinha chegado a ver a mãe porque tinha ido direto para a academia e tinha encontrado ela sem vida quando chegou em casa. Márcia tinha ainda outra irmã, Marilsa, que conhecendo os problemas do sobrinho acabou desconfiando de toda a situação, inclusive foi ela quem ajudou a desvendar todo o caso. As duas irmãs de Márcia começaram a notar que haviam algumas coisas muito estranhas. Quando o corpo de Márcia foi encontrado, o cadáver já estava bem rígido, e quando questionado, o legista disse que fazia cerca de 12 horas que ela havia morrido, o que acabou contradizendo a versão de Bruno. A irmã de Márcia, Marilsa, também percebeu que um dos brincos de Márcia estava solto e preso no cabelo, que poderia ser um sinal de luta corporal. Minervina também questionou Bruno sobre uma marca roxa muito grande que estava na altura de um dos seios de Márcia, e ele disse que não sabia o que tinha acontecido. Ele até chegou a inventar que um amigo médico dele tinha dito que precisava apoiar o joelho naquela região para fazer reanimação. Na sala de Márcia tinha uma câmera de segurança. Minervina até chegou a perguntar a Bruno sobre as imagens da câmera, mas ele disse que já tinha verificado. Até aquele momento, o local ainda não era considerado uma cena de crime, então não foi realizada nenhuma perícia e também não tiraram fotos do ambiente. Marilsa pegou seu próprio celular e tirou várias fotos do local. Enquanto isso, Bruno continuava fingindo que nada daquilo se tratava de um crime. Inclusive, a postagem do início em que ele faz uma homenagem para Márcia foi feita no mesmo dia em que ele supostamente teria encontrado o corpo. O corpo de Márcia foi levado pelo IML e Marilsa até pediu ao legista que quando saísse o resultado do laudo não informasse a Bruno, mas sim falasse diretamente com ela. O laudo acabou saindo no mesmo dia e concluiu que Márcia não havia sofrido infarto ou queda, mas sim que havia sido assassinada por asfixia mecânica, chegando a fraturar um osso do pescoço. Quando o laudo saiu, tanto Marilsa como Minervina tinham conhecimento disso, como também Joel, que era o pai de Bruno e ex-marido de Márcia. Então, desde esse momento, a família já havia começado a suspeitar de Bruno. Marilsa já até havia questionado ele na frente de Joel, que era policial militar, mas Bruno negava ter qualquer envolvimento com o caso. Um fato interessante é que Marilsa e Márcia não tinham uma relação muito próxima e Bruno era o motivo disso. Ele foi uma criança muito agressiva e em uma das vezes ele quase agrediu a avó dele e Marilsa chegou até a ameaçar a bater nele caso ele continuasse. Márcia acabou defendendo o filho e elas se afastaram um pouco depois disso. Bruno cresceu assim como seu histórico de mentiras e manipulações. Ele já tinha chegado a trabalhar para sua tia Marilsa e furtou R$ 5.000 dela. Bruno também já havia dito para sua professora que sua mãe havia sofrido um acidente de carro para se livrar de um trabalho. Além disso, Bruno sempre colocava seus pais um contra o outro, mas seu pai, Joel, já tinha percebido isso no filho e não confiava tanto nele. O velório de Márcia ocorreu no dia 23 de dezembro de 2020 e Bruno foi com uma camisa de mangas compridas, mas em determinado momento ele arregaçou as mangas e Marilsa percebeu que ele tinha marca de arranhões de unhas no seu braço. Inclusive, ela até chegou a dizer que foi nesse momento que ela percebeu que ele era de fato o assassino de Márcia. Depois, Marilsa, Minervina e Joel foram à delegacia formalizar a denúncia de homicídio e Marilsa mostrou ao delegado as fotos da cena do crime que ela mesma havia tirado. Nesse mesmo dia, eles foram até a casa de Márcia para contar a Bruno que o laudo tinha constatado que Márcia foi assassinada. Bruno ficou negando, dizendo que aquilo era impossível. A polícia pediu que ele entregasse as imagens da câmera de segurança da casa porque a câmera simplesmente tinha sumido. Bruno alegou que não sabia onde a câmera estava, mas posteriormente os policiais encontraram o aparelho dentro do forno da casa de Márcia. Nas imagens da câmera é possível ver o momento em que Bruno tira a vida da sua própria mãe, que foi por volta das 9 horas da noite no dia 21 de dezembro de 2020. Bruno e Márcia começaram a discutir e essa discussão acabou virando uma luta corporal que levou Márcia a cair no chão. Quando Márcia caiu no chão, Bruno caiu em cima dela e imobilizou Márcia, mantendo os joelhos sobre seu peito. Como dito anteriormente, Minervina, até quando viu a irmã morta, até chegou a questionar a marca roxa que foi causada por isso. Assim, Bruno asfixiou a mãe até a morte. Toda a cena foi vista pela cachorrinha de Márcia chamada Nina. Logo depois de cometer o crime, como vocês estão vendo agora, Bruno simplesmente volta para a sala de estar e passa a noite vendo a televisão e tomando cerveja como se nada tivesse acontecido, como sua mãe morta no cômodo ao lado. As imagens também mostraram que durante a noite ele chega aí no quarto algumas vezes onde era possível ver o corpo da mãe caído no chão. Já na manhã do dia 22, Bruno vai para a academia e quando volta liga para a tia.
outro fato bizarro é que se você ainda não se inscreveu no canal, então já se inscreve aí e curta o vídeo. A investigação concluiu que a motivação do crime foi dinheiro e herança. Ele queria ostentar um estilo de vida que ele não tinha. Alguns meses antes do crime, Bruno havia mudado bastante. Ele tinha começado a andar com alguns estudantes de medicina que tinham uma condição financeira muito melhor que a dele. Bruno não estava trabalhando e era completamente bancado por sua mãe, mas mesmo assim, quando saiu com os amigos, ele fazia questão de pagar a conta. De acordo com os depoimentos dos familiares, a mudança no comportamento começou logo após ele decidir que queria cursar medicina e andar com alguns estudantes do curso. Segundo esses depoimentos, Bruno começou a passar noites fora em restaurantes e boates, frequentava locais de luxo em Guarujá e vivia um padrão de vida diferente daquele que ele vivia com a mãe. Bruno também chegou a alegar que queria mudar de residência porque tinha vergonha de onde morava e queria levar os amigos em casa. Os familiares também afirmaram que logo após a morte de Márcia, Bruno dormiu com algumas amigas da faculdade na residência. Em uma outra oportunidade, sua tia perguntou por que Bruno estava encostado no rack, coisa que sua mãe não gostava que ele fizesse, ao que ele teria respondido que agora ele mandava ali. Em uma entrevista, Minervina, irmã de Márcia, até chega a relatar que Bruno tinha vergonha de falar o nome do bairro que morava e mentia dizendo que morava em um bairro nobre. Ele já era formado em Direito e teve sua graduação completamente paga por Márcia, mas havia decidido que queria cursar Medicina. Além disso, ele tinha vergonha do lugar que ele e Márcia moravam e constantemente pressionava a Márcia para que ela vendesse a casa que tinha, que era em um bairro classe média baixa, para comprar um apartamento em outro local no bairro nobre. Márcia até chegou a comentar com a irmã que só faria isso se Bruno trabalhasse e ajudasse a pagar o novo imóvel porque ela não tinha condições de arcar com todas as despesas sozinha. Inclusive, pouco tempo antes do crime, ela havia comprado a moto para Bruno, de tanto que ele insistiu. As brigas por dinheiro viraram cada vez mais frequentes e as suspeitas de que Bruno já havia agredido Márcia fisicamente outras vezes eram grandes. Márcia até já havia contado para o seu namorado que uma vez não conseguiu dormir depois de uma briga com Bruno porque ela teria sentido ódio no olhar dele. Depois da conclusão do inquérito, Bruno foi indiciado por homicídio doloso quando há a intenção de matar. Segundo o Ministério Público, Bruno não tinha a intenção de trabalhar e exigia da mãe bens materiais e dinheiro para seus gastos com o lazer. Para o Ministério Público, essas cobranças acarretavam em discussões entre Márcia e Bruno, já que Márcia não tinha condições de arcar com esses gastos. O advogado de Bruno disse que ele continua negando que teria matado a mãe. Ele não negou o que está no vídeo da câmera de segurança, pois as imagens estão bem claras, mas disse que o que ele fez não foi suficiente para causar a morte. Até semana passada, Bruno ainda se encontrava foragido. A família não tinha mais notícias sobre o possível paradeiro dele. A Polícia Civil do Guarujá divulgou imagens de possíveis disfarces de Bruno e pediu apoio à sociedade para localizá-lo. A polícia pediu que qualquer informação que colaborasse com as investigações fosse esclarecida por meio de denúncias anônimas ou diretamente à Polícia do Guarujá responsável pelo caso. Bruno estava foragido desde a morte da sua mãe e, além das irmãs de Márcia terem descoberto todo o caso praticamente sozinhas, elas também foram cruciais na prisão de Bruno. Minervina e Marilza saíram de Guarujá no domingo da semana passada com destino a Belo Horizonte depois de imagens publicadas nas redes sociais da namorada de Bruno indicarem que eles estavam na capital mineira. Assim, as irmãs fizeram a viagem. Elas viram os estabelecimentos que seguiam o perfil da namorada de Bruno e foram aos comércios. Nesses locais, elas apresentavam a foto de Bruno e perguntavam sobre ele, que era conhecido por essas pessoas como Felipe. Depois de diversas conversas e pesquisas com os comerciantes, elas acabaram descobrindo onde Bruno estava morando com a namorada e com uma cópia do mandado de prisão dele, Minervina e Marilza acionaram a polícia para prendê-lo. As irmãs ficaram na rua de baixo e os policiais ficaram na rua de cima. Assim que elas viram Bruno, elas começaram a buzinar para que os policiais abordassem ele. Minervina relatou que quando Bruno viu elas duas descendo do carro, ele tentou resistir à prisão e fugir, mas foi detido pelos policiais. De acordo com Minervina, e aqui eu cito, uma pessoa que estava foragida, procurada, mas ninguém estava nem aí. A gente estava cansada de procurar e não ter uma luz. Graças a Deus a gente conseguiu. A gente fez o que achou que era certo. Ele tem que ficar na cadeia porque trazer ela de volta a gente não consegue, infelizmente. Valeu a pena e nós faríamos tudo de novo. Após 3 anos foragido, Bruno foi preso por policiais militares por volta das 1h40 do dia 8 de julho. Segundo os policiais militares, ele tentou resistir à ordem de parada dos agentes e precisou ser imobilizado. De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Bruno deve ser levado ao tribunal do júri e não poderá aguardar o julgamento em liberdade. A irmã de Márcia comemorou a prisão de Bruno. O post está aparecendo para vocês agora. Para esclarecer, Márcia foi morta no dia do aniversário de Marilza e Bruno foi preso dias antes de completar 27 anos. Se você sabe de algum caso que gosta de ver aqui no canal, é só comentar aqui embaixo ou em uma de nossas redes sociais. Para quem se interessou pelo vídeo de hoje e quer saber mais sobre, recomendo que leiam matérias. Além disso, recomendo os outros diversos casos criminais que vocês podem assistir aqui no canal.